a lei de Deus, disciplina e orientação para os filhos da aliança. E todos nós somos filhos da aliança, mas especificamente nós queremos lidar com famílias, pais cristãos e como eles devem, orientar e disciplinar os filhos, usando aquele padrão perfeito que é chamado a lei do Senhor, a palavra de Deus. Então, mais uma vez, vamos pedir a bênção do nosso Senhor. Deus, nosso Pai, bondoso, todo-poderoso, aquele que é exaltado acima dos céus e a terra, nós chegamos mais uma vez diante de Ti, pedindo que o Senhor seja misericordioso com a gente mais uma vez, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, faça que nós podemos entender claramente qual é nosso dever como pais para instruir teus filhos pactuais, e faça que seus filhos pactuais, que nós podemos entender exatamente também quais são as nossas responsabilidades e deveres, e como nós devemos viver para a glória do Teu santo nome. O Senhor merece toda a nossa vida por causa de tudo que o Senhor tem feito em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos então perguntar em primeiro lugar, qual é o objetivo de ter filhos, famílias? Qual deve ser aquele visão que vai nortear biblicamente nossa disciplina e nossa orientação de nossos filhos? O que é que vai nortear, guiar nossos conceitos sobre isso? Eu espero que nós podemos entender isto bem claramente, que aquilo que nós estamos querendo fazer com nossos filhos é nada mais, nada menos do que formar eles espiritualmente. Formação espiritual é aquilo que nós estamos querendo fazer com nossos filhos. Aquele tragédia que aconteceu no jardim com nossos filhos, com nosso médico, com nosso coração, com nossos corpos. Quando a queda aconteceu, todo mundo, todos os aspectos desse universo entrou debaixo de um grande colapso. Entrou debaixo da maldição. Por isso nossos filhos nascem desobedientes. Eles nascem com problemas éticos, morais, e eles estão perdidos e cegos desde a infância. E é nosso dever de inculcar neles, criar eles, para que eles, na verdade, para que o imago Dei, a imagem de Deus que foi quebrado e destruído na queda, para que aquela imagem de Deus seja reestabelecido na vida deles. Este é como nós devemos orientar nossos filhos. Que coisa assim, muito claro, né? A Bíblia é muito clara sobre isso. A queda aconteceu e nós ficamos feios, problemáticos, e com o Evangelho em nossas vidas, o povo pactual pode agora, eles conseguem viver uma vida de obediência, de fidelidade pactual. E exatamente este nosso dever como pais, como presbíteros, como pastores, como mães, avós, bisavós e tudo mais. Esse é nosso dever com esses jovens, crianças que estão aqui. E se nós fazemos este papel, nós podemos ter certeza que nós estamos fazendo a vontade de Deus em termos de treinamento ou formação de nossos filhos. Isto é uma verdadeira visão
de educação cristã. Agora, qual seria a primeira orientação, então? Qual seria, talvez, o conceito mais importante que nós precisamos entender e começar a aplicar aos nossos filhos? Eu diria que seguindo a palavra de Deus, eu espero que eu possa demonstrar isso claramente, que a coisa mais importante que eles precisam entender e fazer na vida deles é adorar. Adoração verdadeira é a meta, vamos dizer, as palavras às vezes não chegam, às vezes chegam totalmente atrapalhado. E isso também é parte da queda, tá? Assim, gramática, tudo atrapalhado também é parte da desobediência, né? Da queda, da ignorância e tudo mais. Mas é isto que Deus está buscando, e isto é a mensagem assim, central. O que Deus estava sempre buscando com a criação dele? Obediência ou adoração. Corações que dizem: o Senhor é glorioso, o Senhor é meu Pai, o Senhor é todo poderoso, e meu único dever nesta vida é para te glorificar. Isso é adoração, é amar a Deus em cima de tudo mais. Exatamente o que o Filho dele fez aqui na terra. Cristo Jesus amou o Pai em cima de tudo. Ele era um verdadeiro adorador, e ele entrou na nossa história para que nós podíamos tornar também verdadeiros adoradores de Deus. Então, se adoração verdadeira é nosso grande meta, é nosso grande amigo, qual é o nosso grande inimigo? Este é o inimigo de nossos filhos. Eles precisam ser informados sobre este grande inimigo. Se a adoração verdadeira é o padrão perfeito, então idolatria é o problema dos nossos filhos. Isso nós podemos ver em muitas passagens ao longo de toda a história da humanidade. Este tem sido o problema primordial dos homens. Nós nascemos depois da queda adorando a criatura, Romanos capítulo 1, em vez do Criador. O que é a criatura? Qualquer coisa neste universo. O que você ama em primeiro lugar na sua vida? Futebol? Para mim era basquete. Eu amava basquete. E eu joguei basquete horas e horas por dia, porque fama, respeito, glória deste mundo era muito importante para mim. Eu amava aquilo. E eu pensava, aquilo é importante. Era um tesouro no meu coração. Então o que eu fiz? Eu sacrifiquei minha vida horas e horas por dia para conseguir o alvo da minha adoração: sucesso em basquete. E com toda aquela dedicação, dia após dia, horas em cima de horas, eu consegui um bolso universitário, eu consegui jogar profissionalmente aqui no Brasil, eu consegui jogar com o Oscar Schmidt na seleção brasileira, eu consegui viajar ao redor do mundo, porque eu fui atrás do tesouro do meu coração. Mas uma vez, um dia, estava jogando ali no Flamengo, no Rio de Janeiro, e Deus me ajudou, porque Ele é um Pai fiel. Ele está ali para receber glória, e Ele é um Deus ciumento com os filhos dele. Ele quer nosso amor total. Ele não quer compartilhar, Ele não vai compartilhar a glória dele com nenhuma outra criatura. O louvor dos homens, meu filho Douglas, ele falou, não é suficiente. Não para você, meu filho. Você precisa ter alguma coisa bem maior guiando o seu coração. E coitado, você não está conseguindo ver a glória do meu ser. Então deixa eu te ajudar. Então naquele lance tão forte, naquele ginásio, meu joelho, um lance explodiu. E toda aquela fama, riqueza, dinheiro e tudo mais que eu achava que eu podia encontrar através do basquete foi totalmente jogado no lixo. Que bênção maravilhosa.
de nosso Deus. E fazer isso, Ele quebra nossos pequenos ídolos, nossos desejos desnorteados, e Ele coloca a gente no rumo certo. Então, amados, se vocês estão tristes hoje, porque seus sonhos deste mundo passageiro não têm sido cumprido, não tem sido preenchido, você não conseguiu o alvo dos seus desejos, então você está triste, quem sabe deprimido. Não preocupa não com estas coisas demais. Deus está fazendo um obra e Ele vai levar seu coração para o lugar certo, que é com Ele mesmo. Este tem que ser o tesouro, coração de nossos filhos. Isso é, então, verdadeiro adoração. É isso que Deus está procurando. E Ele vai à guerra para nossos corações. Ele não vai ser derrotado, não. Ele vai quebrar seus ídolos. Aqueles desejos que você tem. Talvez é fama. Talvez é ídolo favorito entre, eu creio, talvez até os reformados, mas certamente os presbiterianos, é educação. Educação vai nos salvar, então nós entregamos nossos filhos naquele altar diariamente, e eles estão vivendo 12, 15, não sei quantas horas por dia, para que eles possam passar no Enem, e entrar na faculdade, para se tornar médico, advogado e tudo mais. Eu não estou dizendo que a educação é um mal, necessariamente, mas quando nós colocamos a educação como primeiro lugar em nossas vidas, se tornar um ídolo, isso nunca vai chegar aonde nós queríamos chegar com isso. Deus vai à guerra, porque Ele está buscando, em primeiro lugar, a adoração. Deus procura adoradores. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Êxodo capítulo 20, o lei do Senhor, né? Esses foram os primeiros mandamentos do Senhor. Não haverá outros deuses diante de ti. Você não pode adorar eles. Você não pode louvar falsos deuses. Você tem que honrar meu dia. Aí o segundo tábua de leis, vocês têm que amar, respeitar seus pais. Vocês têm que amar um ao outro. Vocês não podem cometer suicídio, homicídio. Vocês não podem roubar. É assim que eu quero que você vive, para a glória do Senhor. Então essas são as coisas que nós precisamos inculcar, em primeiro lugar, no coração de nossos filhos. Esta é a orientação que nós precisamos passar para eles. Que eles nascem confiando no mundo, em pessoas. Esse é um ídolo favorito da nossa sociedade e toda a história da humanidade. E amados, nós precisamos entender esses conceitos bem claramente. Na verdade, eu estou aqui no Brasil como missionários e eu estou tentando lutar contra, assim, alguma coisa muito grande. E exatamente uma visão secular de educação. É uma visão secular da alma. E que pessoas do mundo sabem nortear, aconselhar nossos problemas interiores. E isso é um grande mal. E muitos não reconhecem isso. Nem na igreja eles reconhecem isso. Nós não entendemos que nós temos ídolos dos homens. O temor dos homens. Nós respeitamos os homens. A voz deles, o que eles querem, o que eles acham que é importante também, nós achamos que é importante. Se eles acham que nós somos bonitos, nós ficamos felizes. Mas se eles acham que nós não somos bonitos e que nós não podemos ser selecionados no time deles, nós estamos devastados porque nós amamos a opinião dos homens e idolatria. Um dos ídolos favoritos, o temor dos homens, em vez do temor do Senhor. E nós temos ansiedade muito grande em nossos corações, porque nós estamos adorando os homens. Será que eu vou receber os aplausos deles? Eu não sei. Eu vou ser muito nervoso. Eu não quero aparecer diante deles. Eu estou cheio de timidez, porque homem pode me dar alguma coisa. Ele é o Salvador,
se Ele me abençoar, Ele pode me dar riqueza, nome, fama, Ele é importante. E Deus naquele momento é diminuído a nada. E nós estamos cheios de problemas da alma. E o mundo secular está dopando o mundo inteiro com drogas numa tentativa de saciar nossos problemas interiores. E o problema é espiritual. Muitas vezes. Este que a Bíblia relata. Que nosso problema é idolatria. Falsa adoração. Isso impacta todas as esferas da vida. Então, amados, não tem nada mais importante para a formação espiritual do que a adoração verdadeira. Eu podia ir para várias passagens, de uma maneira muito famosa em nossos dias. Um pastor tem esclarecido isso, vários pastores, né? Um chamado J.K. Beale, ele escreveu um livro inteiro falando assim, com este tema, né? Baseado em Salmos 115. Estou tentando chegar ali, Salmo 115, versículo 8, onde essa ideia é resumida. Eu iria recomendar esse livro para vocês, esse estudo sobre Salmo 115, versículo 8. O título do livro é versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O contexto é idolatria. E este mundo, né, estes povos das nações, o que eles estão fazendo? Eles estão indo atrás de prato e ouro, eles estão fazendo ídolos, mas o problema, eles colocam ali em boca, mas o ídolo não fala nada. Eles colocam ali olhos, mas o ídolo ele não enxerga nada. Ele tem mãos, mas ele não pode trabalhar. Ele tem pés, mas ele não consegue andar. Ele é igual como chama aquele bichinho que se coloca ali no jardim para espantar? Ele é igual um espantalho. Ídolos, falsa adoração. Nós estamos adorando espantalhos. Eles parecem, eles têm mãos e tudo, mas eles não conseguem fazer nada. Nem os pássaros têm medo destes espantalhos. Mas olha o que acontece através de oração. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem. Você quer que seu filho se torne alguém que tem boca, mas não consegue falar? Tem olhos, mas não consegue enxergar? Tem mãos, mas não consegue fazer nada de bom neste mundo? Se você educar seus filhos assim, o que você sabe que você vai criar? Ele pode se tornar um PhD, mas sabe como é que ele vai se tornar? Igual a grande maioria destes políticos que nós temos aqui no Brasil. Alguns são professores, eles são grandes, né? Homens com vocabulário muito grande, mas eles têm feito alguma coisa de bem para este país? A grande maioria, não. Qual é o problema deles? A adoração quebrada. Eles se tornaram semelhantes ao aquilo que eles adoram. Então, se seu filho adora falsos deuses, ele vai se tornar parecido com aquela falsidade, aquela fraqueza. É assim que o corpo, o vidro humano funciona. Deus tem relatado isso. Agora, uma boa notícia. Se nós inculcamos na vida de nossos filhos verdadeira adoração, e você se torna parecido, né, com aquilo que você adora, eles vão adorar a Deus, verdadeira adoração. Como é que eles vão aparecer? Como é que eles vão se tornar? Como é Deus? Santo. Seus filhos vão se tornar santos. Deus é justo, seus filhos vão se tornar justos. Deus é nobre, seus filhos vão se tornar nobres. Tudo que Deus é, nós vamos tornar parecido com Ele através, em primeiro lugar, a adoração. Por isso Ele é tão fundamental para a vida humana. E amados, nós temos esquecido esta teologia.
e mudança do ser humano tem sido colocado, os conceitos e ideias de como o ser humano deve ser instruído e como ele funciona tem sido totalmente secularizado em nossos dias e nós estamos perdidos. E é só a gente que tem a resposta de como funciona verdadeiramente o ser humano. Como ele é salvo e como ele é construído. O imago Dei sendo reerguida é a meta da vida humana. Não tem mais uma visão mais nobre do que isso. Então, amados, educação cristã, né? Formação espiritual tem tudo a ver com a formação de Cristo, a imagem de Deus em nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Se você é um pai, uma mãe que faz isso, se esta é a meta da sua educação ali no lar e ali na escola, você está fazendo exatamente o que a Bíblia requer e você vai produzir com a graça de Deus, com o som do Espírito Santo, abençoando o seu trabalho de obediência e educação cristã. Você vai produzir filhos belos, nobres, que vão guerrear contra o mundo para abençoar o mundo. Eu creio que esses são os tipos de filho que nós queremos. E eu estou baseando tudo isso naqueles conceitos que nós acabamos de ver sobre a queda. Qual era o problema da humanidade? Idolatria. Eles ouviram, respeitou a voz da criação em vez do Criador. Idolatria. Esse é o nosso problema. É tão básico, né? Mas é tão fundamental. E se nós erramos ali, nós vamos ser desnorteados. Nossa visão sobre a educação vai ser embaçada. E nós vamos, assim, mais ou menos, peregrinar tão fracamente, né? Tão fragilmente, muitas vezes sem noção. E até em muitas igrejas dito evangélicas ao redor do Brasil, eles não têm noção sobre a educação cristã. E nós precisamos, e eu sei que a Igreja Reformada, vocês estão sendo um líder nesse aspecto e continua sendo assim, criando escolas. É impressionante, eu penso, né? A maioria dos brasileiros entrega diariamente, não só os brasileiros, mas todo mundo entrega diariamente nossos filhos a uma educação totalmente secular, aonde eles não entendem nada de idolatria, eles não entendem nada de verdadeira adoração. Esses conceitos tão chaves, tão essenciais para a formação do ser humano. Eles estão criando um ser humano totalmente desnorteado, sem visão, sem ideias bíblicas, né, guiando. Mas essa é a vontade de Deus. Também disse Deus, 26 e 28 de Gênesis: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso que nós devemos querer para nossos filhos. Nada mais, nada menos. A imagem de Cristo em sua vida. Tem uma visão mais elevada do que isso, amados? Cristo formado, Romanos 8, 29, né? Cristo formado em nós. E nós, muitas vezes, nós estamos satisfeitos com um PhD. O que é um PhD, amados? Se as pessoas não se tornam mais parecidas com Cristo. Ele é uma cabeça muito grande, cheio de pecado. Ele vai com muita capacidade levar muitas outras pessoas para longe de Deus. Então nós não queremos simplesmente PhDs, nós queremos homens e mulheres simples, que parecem e andam e vivem como Cristo em primeiro lugar. Deus declarou que ser como Ele é muito bom. Não é isso que Ele repete no final de Gênesis 1 e 2? Eu criei o homem na minha imagem e semelhança, e Ele diz assim: esta ideia é muito boa. E isso que Deus diz que é bom para nossos filhos. Então, amados, essa mais uma vez tem que ser o objetivo
Romanos 8, 29 repete esta mesma verdade. Qual é a razão da nossa eleição? Porque é que Deus predestinou a gente para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, mães e pais, o que vocês estão fazendo ali diariamente na sua casa? Esta é a meta? Se é a visão certamente bíblica e mais nobre que você podia imaginar, na verdade. O que é mais importante do que isso? Eu quero que meu filho se torne mais parecido com o Criador dos céus e da terra. Uau! Esta é uma visão elevada. E nós devemos ter esta visão. Então, mais uma vez, essa palavra, né? essa ideia de formação espiritual. Ser um ser, né? Ser uma pessoa transformada num homem que reflete a imagem santa de Deus. Esta deve ser a luz que carregamos como cristãos. A luz de Deus. Em nossos casamentos, nossas famílias. Esse é o nosso dever aqui neste mundo. Brilhar com a glória de Deus. Por causa da graça de Deus. E toda a fidelidade pactual de Deus conosco. Nós vamos entregar até as nossas vidas por sacrifício vivo. E mães e pais, criar filhos assim vai ser uma dedicação, vai ser um trabalho, vai ser uma vida sacrificial, sim, vai ser muita luta, muito suor, muita dedicação a esta tarefa nobre, mas vale a pena, com certeza. Ok, nós podíamos falar muito sobre esta ideia de formação espiritual, né? A doutrina de santificação progressiva ao longo da nossa vida deve ser bem entendido por todo mãe e pai. Porque é isso que vocês estão fazendo com os seus filhos. Na verdade, nós podíamos ir para, por exemplo, uma passagem que ensina isso claramente, entre muitos outros, Efésios capítulo 4. O ponto aqui é que Deus não deixou a gente sem norteamento, sem palavra perfeita para guiar nossos filhos. Esta palavra é a palavra perfeita para a formação espiritual. Educação cristã, esta é a palavra que ensina a gente tudo o que nós precisamos para fazer este trabalho. Mudança bíblica. Efésios capítulo 4, por exemplo, nós podíamos começar em versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Então, filhos da aliança, vocês não podem, vocês são israelitas, povo pactual de Deus. Vocês não podem andar mais como os gentios, mas vocês nasceram assim. Filhos do primeiro Adão, em pecado. Efésios 1 e 2 explica isso muito bem. Nós andávamos mortos em delitos e pecados, mas não mais andais assim como os gentios, obscurecidos, cegos, sem fé, sem mãos. 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Este é o problema com a sociedade. E com muitos de nossos filhos, eles são desobedientes, eles não amam o Senhor, eles não são adoradores, eles andam de acordo com a vontade deles, eles vivem para prazer. Então, amados, desde um ano, desde 9 meses, desde um mês, desde 0, nós precisamos inculcar estas verdades. Vocês são filhos pactuais e vocês têm, qual é o tema de nossa, vocês têm esta disciplina e orientação que seus pais pactuais vão colocar na prática dia a dia. Mas vamos continuar assim. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, nossa velha maneira de viver,
em desobediência. Pensando no passado de nossas vidas, vos despojais do velho homem. Quem é o velho homem? O homem carnal, o homem de pecado, o primeiro Adão. Ele é o velho homem, né? O primeiro Adão, ele é o homem mais velho que existe. E tudo que pertence àquele velho Adão tem que ser despojado de nossa vida. Essa seria disciplina diária. Vamos despojar, retirar de nossa vida aquele tipo de palavra. Porque você não pertence ao primeiro Adão, filho, você pertence ao segundo Adão. Então você tem que revestir com palavras que vão edificar seu próximo. Todo lar cristão deve saber as 4 regras de comunicação bíblica, baseado em Efésios capítulo 4, versículos 25 ao final. 4 regras de comunicação. Isso, só esses versículos de comunicação bíblica, iria salvar muitos casamentos. Mas nós estamos tão distantes de teologia prática que muitos dos nossos lares não são guiados pela palavra de Deus. Na verdade, eu iria imaginar que muitos lares no Brasil, até presbiterianos, evangélicos, eles sabem sobre comunicação do mundo mais do que eles conhecem as diretrizes e as bases bíblicas. Fala a verdade em amor. Fala simplesmente para edificar seu próximo. Não deixa o sol cair assim na sua ira. Quantos casamentos tem ira, tem gritaria e não tem perdão naquele dia? Demora meses, quem sabe anos, quem sabe décadas, e ainda tem aquele amargura. Por quê? Nós desobedecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: seja atual na sua comunicação. Se tem um problema, porque nós somos pecadores, vai ter problema sim. Então, resolve aquilo o mais rápido possível. Para não criar uma bagagem tremenda, para que depois de um década, 2, 3 décadas, aí você diz: rapaz, isso é um buraco tão grande. Nosso casamento está tão longe do padrão que não tem esperança mais. Porque diariamente, desde o dia 1, nós não implementamos estas verdades tão práticas. Ataca o problema, não a pessoa, porque você vai falar para edificar seu próximo. E seja atual e eu esqueci o outro. Mas vamos lá para o versículo 22 de novo. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento. Renovais a mente. Diariamente colocar os princípios da palavra de Deus na sua mente. Como é que Deus quer que você fale com seu irmão, filho? Como é que Deus quer que você pense sobre seus pais, sobre seus professores? Como é que Deus quer que você pense sobre seus irmãos ali na igreja? Como que você deve agir com eles? Você deve servir a eles. Então, serviço vai ser alguma coisa bem praticada nos nossos lares. Esse tudo é revestir com o novo homem, que é Cristo, criado segundo Deus. Então, essa santificação progressiva, este estabelecimento da visão do reino de Deus no coração de nossos filhos é nossa tarefa diária como pais com nossos filhos. Então, resumindo, este primeiro ponto, eu sei que eu tenho que correr. Vou liberar um dia que eu estou aqui. Realmente, já foram 33 minutos. Então, resumindo o ponto 1, o objetivo da educação para o cristão é a formação espiritual. Isso é realizado quando a criança adora Deus no coração. A adoração é o ingrediente prioritário da educação do lar. A adoração verdadeira. Então, amados, nós precisamos saber como pastorear, ajudar, cuidar, corrigir, proteger este coração do seu filho. Esse coração é cheio de idolatria. Nós vamos a filho. Mas o que é isso? Isso é chamado o temor dos homens, certo? Mas Deus quer que você despojar isso do seu coração, retirar isso do seu coração e você revestir com
temor do Senhor. Isso acontece, né, nas coisas mais cotidianas que você pode imaginar. Por exemplo, meu filho, ele foi cortado do seleção aí, né, da escola de futebol. Ele chega a casa como tudo triste, porque ele queria fazer parte da seleção. E o homem negou isso. O homem falou para ele: você não é suficiente. E o coração dele estava abalado. Por quê? Porque o coração dele amava a aceitação do homem. Agora, se você... Meu filho de 6 anos que está aqui, ele pode entender. Eles são muito inteligentes. Imagine se nossos filhos podiam entender isso desde berço. Se todos os cristãos estavam ensinando nossos filhos com esses padrões bíblicos sobre idolatria, adoração verdadeira. Aquele moço que agora é 18 anos e tem aquele menino lá da escola, né, que está olhando para ela e gosta dela, pelo menos verbalmente, e eles estão aqueles corações estão se mexendo um com a outra, e de repente ele diz: eu não quero ser mais. E como ela ficou? Totalmente devastada. E hoje ela está debaixo de pílulas, de depressão. Sabe por quê? Ela queria ser amada por um homem em primeiro lugar. E Deus está ali a quebrar o coração dela, para que ela pode restabelecer um coração valente, que não vai ser abalado com nenhum homem deste mundo, porque o coração dela está com o Senhor. Este é uma fonte inabalável de estabilidade emocional para nossas vidas. Mas eles vão me matar, então Deus vai me aceitar. E todos nós, essa é a verdade mais básica do ser humano. Todos nós vamos ter que enfrentar aquele dia da morte. Como é que nós vamos ficar naquele dia? Se nós somos como R.C. Sproul, né? Um grande herói da fé reformado, morreu esse dia, né? Está com o Senhor, totalmente tranquilo, a alma dele. Então, amados, esta formação espiritual é um processo bíblico, né? A restauração da amabilidade, da imagem de Deus, não é brincadeira, né? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que nós podemos fazer de ânimo leve. Amados, a restauração do amabilidade tem uma obra, tem um trabalho, tem um esforço mais valoroso do que isso. De ver a glória de Deus resplandecendo nas almas e na vida de seres humanos. Por isso, né, a visão reformada de educação é tão bela, né? É isso que nós estamos querendo fazer. Não simplesmente criar um grande matemático, mas no fim de tudo, alguém que sabe calcular bem para edificar coisas belas, para cuidar de pessoas e para glorificar Deus. Corações que amam a Senhor em primeiro lugar, a restauração do lugar dele. Vocês que são professores, assim, deve ser um dos profissões chamados mais nobres, creio eu, na visão cristã. Você está com aqueles meninos horas por dia e vocês sabem exatamente o que fazer. Restaurar a imagem de Deus nessas criaturas tão quebradas. Agora nós devemos perguntar, mas como? Como nós vamos restaurar esses meninos e meninas que estão quebrados? 2 Timóteo 3, 15 a 17. Vocês conhecem bem a passagem, então eu vou ler. Tá? Timóteo, Paulo ensinando a ele: desde tua meninice sabes as sagradas escrituras,
que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para corrigir seu filho quebrado, seu filho desobediente. A palavra de Deus corrige. Ele ensina o caminho certo. Ele corrige e finalmente ele instrui em justiça. Então, se a palavra de Deus reina em nossos lares e em nossas igrejas, nós temos o manual perfeito, suficiente para a formação espiritual, para a formação de um verdadeiro humano, no mais alto nível, o objetivo mais belo, mais nobre que existe, a imagem de Deus neste filho, para que, olha a consequência, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda a boa obra. Nós já lemos Efésios 4, 22, que fala como isso acontece, né? Despojais, revestir, renovação da mente. Então, este sempre é a visão reformada de educação. Paulo diz em Colossenses 1:9, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. É isso que nós queremos que nossos filhos tenham. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Se isso não é o fim de nossa educação é quebrada. E por isso a educação brasileira é quebrada. Porque eles não sabem qual é o fim principal da educação. Mas claramente o fim principal da educação é a glória de Deus. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não é isso que você quer para seus filhos? Frutificando. A vida deles produz frutas belas, obras belas, amizades, criatividade, relacionamentos saudáveis, casamentos fortes, filhos belas, relacionamentos com outras pessoas, redimido e restaurado por causa do Evangelho. Isso que nós queremos, não é verdade, irmãos, para nossos filhos? Então, isso é uma grande responsabilidade dos pais, de educar nossos filhos na justiça. É interessante este primeiro aspecto desta passagem. A palavra de Deus é suficiente para educar nossos filhos em justiça. A palavra é paideia, que pode ser traduzido como treinamento disciplinado em justiça. Uma boa tradução desta frase. Então, a Bíblia, quando nós pais, nós pegamos essa palavra e nós colocamos nossos filhos na escola bíblica diariamente, para que, a fim de que eles possam ser treinados em ser santos, treinados em justiça. Justiça de Deus é a palavra de Deus. Justiça é a santidade de Deus. É viver de acordo com a vontade dele. Justiça é viver de acordo com a lei do Senhor. Então eles entram na escola bíblica diariamente para ser treinado. Agora é um treinamento vigoroso. É um treinamento disciplinado em justiça. Então, paideia é uma palavra importante. Uma outra palavra também usada aqui é nutheteo, no grego, significa instrução, principalmente por palavra. Vou instruir
corrigir meu filho com a palavra de Deus diariamente. Filho, está errado, porque a lei do Senhor diz assim. Você está vivendo assim. Então você está vendo agora porque eu vou te disciplinar? Meu filho Roman está dormindo, né? Então eu não consigo mostrar para vocês como isso funciona. Coitado, eu não vou acordar ele não. Mas talvez eu tenha um outro voluntário, muito corajoso aqui. Talvez pode vir aqui daqui um pouco para que eu possa demonstrar a paideia. Porque no Tetel é palavras, instrução verbal. Em preocupação com a criança. Olha, filho, você está desobedecendo a lei do Senhor. Então deixa eu te mostrar um caminho melhor. Agora, paideia é tem um outro sentido. Não é simplesmente palavra, mas também ação, obediência, hábitos boas, fortes, bíblicos, sendo criado, desenvolvido na vida de nossos filhos. Filho, como visitante chega em casa, você vai para a porta e você fala para ele: como vai o senhor? Tudo bem? Por quê? Porque é respeito, filho. É amor ao seu próximo, é um princípio de Deus. Então você faz isso habitualmente na sua vida. Até logo você faz isso naturalmente. É um hábito. Você não sabe como viver, chegar na porta e não dizer nada para alguém. Foi inculcado desde criança que assim você tem que viver. Agora, é treinamento disciplinado em justiça, né? A necessidade de desenvolver novos padrões bíblicos para substituir os pecaminosos é um processo, um trabalho arduoso. Por isso nós precisamos ser, né, mães que têm mão forte, né? Aquela mulher de Provérbios 31 tem que se animar para esse trabalho. A recompensa, a Bíblia promete é impressionante. Paz com seus filhos, ao longo de sua vida, harmonia no lar, amor, frutos, um ao outro, passando um filho para o outro, mãe para pai, cuidado dos velhos com os filhos, porque é honra, é respeito que foi passado desde o berço. Mas tudo isso requer disciplina, uma estrutura e um tempo envolvidos nesse processo. E Efésios, né, fala sobre isso: despojais, revistais, deshabituar-se e reabituar-se com novos padrões bíblicos. Efésios 6,4, mais uma passagem muito importante sobre isso, vocês conhecem bem. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Mais uma vez essa palavra chega, paideia, na disciplina e na admoestação do Senhor. Em paideia, akai, nuthesia, curio. Nuthetel e paideia. Entende essas duas palavras? Aconselhamento bíblico, verbal, e paideia, ação, disciplina, força, hábitos. E aí vocês vão entender educação bíblica no lar, grande privilégio do povo patual. Então, amados, o que é paideia? Nós já vimos um pouquinho sobre isso. É educação bíblica, educação cristã. Educare, do latim, né? Tem um pastor presbiteriano chamado Ernesto Maia, lá em São Paulo. Ele falou assim: educare, né, educação, né, tem um sentido de criar, alimentar, ter cuidado com, instruir. Parece-me que o termo latino é uma tradução do grego paideia. Paideia, essa palavra bíblica que nós estamos vendo. Educação é paideia, é instrução na admoestação, é instrução na justiça, na santidade do Senhor, para formar seres humanos bíblicos. Então, amados, o homem foi criado e ele é um ser educável. A Bíblia relata como isso deve acontecer diariamente. Eles estão bombardeados com Nike. Eles vão lá no shopping, eles vão ver Gisele, mulher, né? Beleza, isso vai controlar o mundo. E o coração deles é atraído àquilo. É videogames, é filmes, é aqui no bairro.
São esses prostitutos que nós vamos ver inevitavelmente neste mundo, querido. Então vai ser uma luta para capturar o coração deles com a beleza da santidade e a glória do Senhor. Aquilo tem que ser mais bela para eles do que todos os riquezas deste mundo. Deixa eu te mostrar alguma coisa um pouquinho radical sobre esta ideia de ajudar eles a entender, né? Sobre esta educação, sobre esta vida santa, né? E eu vou falar então rapidamente sobre este nosso amigo aqui. Depois eu vou deixar vocês sentir isso. Isso aqui esse é nosso amigo ali em casa. Se ele estava acordado e eu ia perguntar a ele o que isso significa, filho, sabe o que ele ia dizer? O que você acha que ele ia dizer? Ele vai dizer: pai, aquilo ali significa amor. Isso significa o quê? Amor. Porque isso aqui vai mostrar para meu filho que a vida pecaminosa, ele acaba em tristeza. Quando eu desobedeço meu pai, quando eu não quero agradar o Senhor e eu quero fazer a minha própria vontade, quando meus filhos, eles querem ser egoístas, eles não querem compartilhar as coisas, a vara vai visitar o coração deles através de um pequeno dor, sabe? Você conhece esse dor? Você conhece? Você tem um pai que te ama, então. Você tem um pai que te ama, né? Então, aquele dor, ele vai criar na sua alma um entendimento. Pecado é triste. Pecado dói. Mas a graça de Deus e o Evangelho traz paz, harmonia, amor e bênção. O instrumento pactual para ajudar famílias nesta grande tarefa. Mas hoje em dia, mas os psicólogos não gostam. E daí? O que a Bíblia diz? Agora, tem cuidados. Tem pai que bate em ira. É bíblico isso? Não. Ele precisa ser disciplinado. Tem pais ali neste mundo inteiro que batem os filhos de maneira errada. Mas isso não quer dizer que disciplina corporal com o objetivo de santidade e justiça, feito em amor, com oração, não é o caminho certo. É o caminho certo. Então nós temos perdido também esta visão. Eu tenho viajado bastante neste país e desde 20 anos atrás, a primeira vez que eu chego aqui, eu quase não vi. Hoje isso não é verdade, mas naquela época eu quase não vi nenhuma família presbiteriana que não ia achar que isso é loucura, aquilo que eu acabei de fazer. Sabe por quê? Nós estamos totalmente psicologizados. O que o mundo tem dito é nosso norteamento, em vez da palavra de Deus suficiente para guiar nossas vidas. Nós estamos tentando finalizar aqui, amados, tem só 4 minutos. Na verdade, eu já passei 4 minutos. Então, mas nós temos instituições educacionais perfeitas, a igreja e a família. Amados, eu vou concluir com essa palavra. Esta visão de treinamento na justiça não é fácil. Por isso Paulo fala a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. É treinamento disciplinado em justiça. Rejeita as fábulas profanas. Estas modinhas que existem nesse século, esquece. Velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ora, leia a palavra de Deus. Frequenta, domingo após domingo, a casa do Senhor. Entra naquele amor, comunhão dos santos. Ajuda uma a outra. E vamos cuidar e criar nossos filhos debaixo deste amor, esta proteção pactual. Deuteronômio capítulo 6 fala isso. Provérbios 1 capítulo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e ensino. Amados, vamos reanimar
com esta visão bíblica de educação, começando ali com adoração, em primeiro lugar. Segundo, vamos erguer nossos corações mangas e vamos a trabalho. Essa ideia de formação espiritual, educação na justiça, não tarefa leve. Esta natureza carnal é forte e vai ter que haver pai pactual e mãe pactual, um time só contra os inimigos de nossas almas e contra os inimigos da alma dos nossos filhos, em prol do Evangelho, graça de Deus e a lei do Senhor. Então vamos inculcar isso e vamos trabalhar para fazer isso em nossos lares, em nossas igrejas, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar nossos lares. Ele tem prometido isso. Ele vai abençoar nossas igrejas quando nós entramos na escola de Cristo.